Muito bem, então de volta. Diogo Ramalho, o repórter peludo, traz agora as novidades do Cruzeiro. Mano Menezes cheio de moral com os jogadores, já decidiu quem vai jogar no meio-campo. Hoje tem bola rolando, é Copa do Brasil. Veja aí. Olá, Everton, um abraço a todos. Mano Menezes assumiu o Cruzeiro na partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Naquele jogo, derrota na Vila Belmiro. De lá para cá, já são 5 partidas de invencibilidade, inclusive a última sem sofrer gols. Mas agora é hora de Copa do Brasil e ele fará a sua estreia no comando do Cruzeiro nesta competição. A equipe que já teve com Mano Menezes 4 treinadores na Copa do Brasil deste ano: David, Delamore, Paulo Bento e agora Mano Menezes. Para Robinho, isso não é problema. Ele mostra nesta resposta que a gente vai conferir agora que Mano realmente ganhou o grupo. Tenho certeza que ele vai ficar aí até o final do ano e espero que fique o ano que vem também, porque eu tenho contrato aqui e eu estou muito admirado com o trabalho dele. Está me ensinando muitas coisas aí que eu via diferente e ele está mostrando para mim de uma maneira que eu acho muito melhor, muito mais fácil de acontecer as coisas. Então espero que ele possa ficar um bom tempo aí, porque é um treinador que mostrou muita experiência. No último treinamento, antes de encarar o Botafogo, a gente percebeu muita bola parada. Isso mesmo, jogadas de escanteio para aproveitar o bom rendimento dos zagueiros Bruno Rodrigo e Manuel. O time praticamente definido com Ariel Cabral e Henrique no meio-campo. Eu volto com você, Everton. Grande abraço. Obrigado, Ramalho. Hoje, antes do programa começar, estava com o Alexandre Dolabella, que é monstruoso, ali preparando o programa e tal, e aí um torcedor do Cruzeiro fez um comentário, diante de um post ali, que eu nem sei qual foi, e disse o seguinte: o Manuel é tão ruim, como é que era, Dola, que ele disse? O Manuel é tão ruim, tão sem mobilidade, que mais parece uma carreta manobrando dentro de um estacionamento de supermercado. O Léo é 10 vezes melhor. Aí eu olhei pro Dola e falei, não, aí eu não posso concordar, menos, né? Menos. Ou seja, veja só o que é o futebol. O Manuel bem. O clube não disse que não vai abrir mão, e não vai mesmo, ele vai ficar titular absoluto. E ainda tem gente que acha que o cara não joga nada. Meu Deus do céu. Diante de tudo que foi exposto ali pelo colega, atenção, ídolo Cadu Doné, vamos dar uma passada no Cruzeiro, que logo mais tem o Botafogo. Time que Eduardo Panzi disse que acabou depois que Ricardo Gomes saiu de lá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que a tendência em médio prazo com a saída do Ricardo Gomes, não diria que é acabar, mas é piorar, porque o Botafogo, em termos individuais, não tem tantas opções assim, se apoiava muito no trabalho coletivo que o Ricardo Gomes comandava e que era muito bem feito. Então, em médio prazo, acho que a tendência é o time cair um pouco. Embora também o treinador atual, o filho do Jairzinho, possa, talvez, só mantendo a filosofia, sem mexer muito, conseguir fazer aquele feijão com arroz e seguir na mesma linha do Ricardo Gomes. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, independentemente disso, mesmo se o Ricardo Gomes tivesse continuado, o Cruzeiro seria favorito com o Botafogo, porque tem opções bem melhores. O time do Cruzeiro, individualmente, é muito superior ao do Botafogo, né? Boa parte dos jogadores de banco do Cruzeiro seriam titulares do Botafogo. Se você pegar ali do meio para frente, Rafael Sobis, Robinho, Ábila, Arrascaeta... o Botafogo, a volta do Alisson agora. O próprio Elber, né? Os volantes do Cruzeiro. O Botafogo não tem jogadores dessa qualidade, não. Então é uma diferença brutal. Acho que o Cruzeiro tem tudo para passar. Gosto da escalação que o Ramalho anunciou ali, a escalação normal do Cruzeiro, sem poupar jogadores. Vai demorar a quinta-feira para jogar contra o América em Belo Horizonte. Então não tem muita necessidade de poupar. Ir para dentro deles e conseguir ganhar, mesmo fora de casa, para ir, quem sabe, talvez, de acordo com o calendário, dependendo do resultado, dentro de um bom senso, na volta, tendo conseguido um bom resultado na ida, aí sim poupar com um embasamento mais claro, Everton. Não poupar no sentido de quem está dando de ombros para comprar competição, mas porque já está perto da classificação e pode se dar o luxo ali de deixar um ou outro jogador de fora. Ô, Eduardo, eu estou muito curioso para ver esse Cruzeiro, já fazendo uma projeção, mas hoje que eu estava conversando com a Dimara, as pessoas sofrem muito porque reclamam do passado, projetam uma coisa que elas não podem mudar, o passado também você não pode mudar, mas não vive hoje. Hoje o Cruzeiro está muito bem. Essa que foi a sua filosofia? Filosofia de Rousseau. Eu li um dos livros de Rousseau. Então, hoje, você vai falar o que do Cruzeiro hoje? Porque se você olhar para o que aconteceu na temporada até aqui, você vai criticar. Então você vai ficar só criticando, só criticando. Se você fizer uma projeção diante do que está jogando, vai ter gente que vai achar que sua projeção é malucaça e vão meter o cacete.
Se você colocar, por exemplo, que o Cruzeiro, se der uma embalada agora, tem condição de entrar no G4, tem que falar, esse cara é louco e tal. Aí eu te pergunto, você não está curioso para ver esse Cruzeiro, já que o Mano chegou no meio do caminho ano passado, deu certo, esse ano está dando certo, já para ver esse Cruzeiro para a próxima temporada? Porque se deu certo, com tanto pouco tempo de trabalho, para um longo tempo, é otimismo. A Copa do Brasil pode mostrar um pouco que a gente pode é um dos favoritos para ganhar a Copa do Brasil. Eu também acho. Nós ficamos à vontade para falar isso, porque quando o Cruzeiro estava na zona de rebaixamento, a gente falava que não dá para desprezar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Porque o time é ruim? Não. Não é ruim. O técnico é bom? É bom. Muito bom. Porque quando é bom, é mais ou menos. Quando é bom, é porque é muito bom. Muito bom. Então, como é que você vai desprezar esse time com tradição de ter ganhado 4 Copas do Brasil na competição, que não tem nenhum time que você olha e diz, nossa, mas esse aqui... Não tem, gente. Não tem. Cadê o tweet? Chama o tweet aí antes do Eduardo Pan. Os caras não querem deixar ser falado. O Lucas Rocha está dizendo, depois que eu vi ontem no jogo do Fluminense-Corinthians, tenho certeza que o Cruzeiro é um dos favoritos da Copa do Brasil. Verdade. Exatamente. Diante do que a gente viu ontem, sim. Você também está otimista? Boa tarde. Boa tarde. Estou otimista, mas não tanto quanto você. Eu não acho que o Cruzeiro melhorou muito. E eu não acho que está jogando muito bem também, não. Melhorou em relação ao que estava antes. Eu não vi o Cruzeiro jogando muito bem com o Santa Cruz, por exemplo, em Belo Horizonte. Acho que teve muitas dificuldades. Agora, é nítido a melhora que teve diante daquele Cruzeiro do Paulo Bento, principalmente do Cruzeiro do início do ano. Principalmente pelas contratações que chegaram agora, que estão no elenco desde julho, e, claro, pela volta do Mano Menezes. Ele dá um padrão diferente a esse time do Cruzeiro. Ele é favorito na Copa do Brasil por esse retrospecto também do time na Copa do Brasil. O Cruzeiro é tetracampeão da Copa do Brasil. E eu acho que seria favorito mesmo na época que estava mal. Porque a Copa do Brasil, você não precisa ser o melhor time do Brasil com o melhor elenco para você bater campeão. Então, ainda assim, eu também apostaria minhas fichas também no Cruzeiro. Agora, eu não consigo enxergar, não tenho o que falar do time do Cruzeiro agora, porque está muito bem. Não consigo ver esse muito bem no time do Cruzeiro ainda. Ainda não me provou. É um jogo complicado, o Botafogo tem 3 vitórias, os 3 últimos jogos que ele fez lá no Luso Brasileiro, ele ganhou os 3. Um deles foi o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Joga em casa, aí as coisas se equivalem um pouco. Mas aí eu estou com o Cadu. Tecnicamente, o Cruzeiro é muito superior ao Botafogo. Se for para cravar eu cravo na passagem do Cruzeiro de fase. Eu me admira demais o seu otimismo. É impressionante. Realismo o Cruzeiro é realismo. Otimismo. Legal, realismo. O Cruzeiro está 5 jogos sem perder. Se você olhar nos pontos, ou somente pelos pontos, ele está só 2 pontos acima. Aí você vai frente. Não, eu esperei você falar, desculpa. Não, peraí. Eu esperei você falar, desculpa. Não, senhor. Eu esperei você falar, desculpa. Tudo bem. Agora eu vou falar. Eu vou falar 2 segundos. Você vai cair no mesmo erro que você caiu com o David. Você está olhando o resultado e esquecendo o desempenho. Não, senhor. É outra coisa. Gente, qualquer pessoa normal, e ele não é, sabe que melhorou e bem. Eu falei isso. 2 pontos só à frente do Internacional, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Ok. Mas ele estava há 2, 3 semanas na penúltima posição Só era melhor que do Brasileirão. Hoje o Cruzeiro é 14º. Um time está jogando muito melhor sim do que esteve há um tempo atrás. E o Panzi está citando muito o jogo contra o Santa Cruz, onde de fato o Cruzeiro mas você está tirando não foi só bem. de um jogo? Pois é isso que eu estou querendo dizer. Contra o Corinthians, por exemplo, durante o período olímpico aí, o Cruzeiro não conquistou o resultado, um empate fora de casa, que é bom, mas mereceu ganhar. O Cruzeiro jogou bem contra o Internacional. O Cruzeiro jogou bem contra o Santos, já com o Mano Menezes. Perdeu de 2-0. Mas eu digo assim, não dá pra falar que igual é falou, não tem o que dizer desse Cruzeiro. Isso que tem. Eu não falei que não tem o que dizer desse Cruzeiro. Não é isso. Porque tem que ter calma, gente. Já é mais equilibrado, marca mais. Você precisa deixar a colega falar. Ídolo, eu não falei e o programa está muito o confronto hoje é contra o Botafogo, Dimara. Só para deixar bem claro, para também não ter muita enrolação aí com o telespectador. Pode ser um pouco mais crítico, igual o Pan está sendo, ou um pouco mais benevolente, como nós estamos sendo. Mas de uma forma ou de outra, ontem a gente estava discutindo Romero e Denilson na reserva do Cruzeiro. Os 2 seriam titulares do Botafogo. O William Bigode, que ninguém fala mais, seria titular do Botafogo.
Alisson e Elton seriam titulares do Botafogo. Mas ninguém falou que o Botafogo é favorito, não. Gente, eu falei que o Cruzeiro vai passar. Mas é fácil. Não tá tão legal. Mas vai passar. Aí se não passa, vira e fala, eu avisei. E se passar, vira e fala, eu avisei também. Dimar Oliveira, a palavra é sua. Eu vou ter que cortar vocês, o programa é curto. Dimar, a palavra é sua. Eu lamento muito não termos mais tempo para discussão. Eu acho que a discussão é salutar para o programa. O povo gosta e agora você fala. Câmera 3. Mas até nos nomes citados pelo Cadu, a gente vê que o Cruzeiro melhorou não só na constituição do que ele está sendo como time, né, e na recuperação em termos de brasileiro, mas nas opções, no banco que ele tem. Quantas vezes a gente chegou aqui e falava assim, gente, mas o que dá para fazer? Você não tem nem banco. Rafinha você não tem, seria titular do Botafogo. Exatamente, você não tem mudança tática para fazer e hoje você tem isso. Então é uma outra equipe, num outro repertório. Ninguém está dizendo aqui que o Cruzeiro vai ganhar a Copa do Brasil com o pé nas costas, que ele já se livrou definitivamente do rebaixamento, não é nada disso. O que a gente está dizendo é, houve uma melhora visível em relação ao que aconteceu. Visível em relação ao que aconteceu no início da temporada. Por quê? Hoje é uma equipe que tem até um equilíbrio entre ataque, meio campo, defesa. Você vê que os setores hoje se entendem melhor, se conversam melhor, se a gente pode dizer que isso é uma linguagem mais própria do futebol para que todo mundo entenda, coisa que não acontecia antes. Você via um despreparo enorme, um time que finalizava igual maluco, não acertava nada, você não tinha armação nenhuma, havia um questionamento enorme em cima do Arrascaeta, da forma que ele jogava. Hoje você tem o Robinho, que faz um auxílio ali, que tem essa condição. Então é um time muito melhor. Isso que você está vendo aí, eu também gosto, você vai me mandar no WhatsApp. O que é isso? Não faz de bobo, não. A carinha. Agora mudou. Agora mudou. Agora mudou. Mas estava vendo outra coisa. E eu acho ela bonita também. Olha aqui. Antes mesmo de perder o Douglas Santos, o Atlético já tinha seu substituto, desde que chegou o Fábio Santos. Tem agradado, e tem agradado mesmo. Né? Está pronto para ser titular absoluto da lateral esquerda. Sem crise. Douglas Santos é bom? Mas não tem crise. André Salles, conta e você vê na tela. Um abraço, Everton Guimarães, também aos companheiros de bancada e aos telespectadores dos donos da bola. Os jogadores do Atlético se reapresentaram aqui na Cidade do Galo após o empate em 1-1 com o Grêmio em Porto Alegre. E o assunto por aqui é o lateral esquerdo Fábio Santos. Por quê? Com a negociação do outro lateral esquerdo, o Douglas Santos, com o Hamburgo da Alemanha, que foi confirmada pelo Atlético, ele passa a ser o único lateral esquerdo de ofício da equipe, portanto, assume a posição. E aí fica uma questão. Fábio Santos chegou em junho, bem antes dessa negociação. Seria isso uma prova de como a diretoria do Atlético tem se planejado bem? Vamos conferir. Tem que dar todo o mérito para a diretoria, né, para a comissão técnica que ficou atenta a tudo isso. E caso não saia, você fica com 2 jogadores na disposição e fortalece ainda mais o elenco. E caso saia, já tem um jogador preparado para assumir a posição. E o Atlético fez outras, a diretoria também fez outras contratações parecidas. No caso do Fred, por exemplo, poderia acontecer uma negociação do Lucas Prato. Não aconteceu e a equipe fica com essas 2 opções. E aí, vocês aí da bancada, também Everton Guimarães. O Atlético tem mostrado que o planejamento está sendo bem feito? Fico com vocês. É um assunto importante. Eu acho um assunto importante. Eu gostaria agora de ouvi-lo, você sempre otimista, sobre o planejamento do Atlético, se foi bem feito, ou se você não acha também grandes coisas. Foi bem feito o planejamento. O Atlético sabia da possibilidade da venda do Douglas, de uma saída do Prato. A própria saída do Carlos, o Atlético pegou o Michael Suel de volta, Fred e Prato, se o Prato saísse agora, já teria o Fred, saiu o Douglas, tem o Fábio Santos. Isso é planejamento. Quando acontece, quando é bem feito, a gente tem que falar também. Porque quando ele é mal feito, o time... Imagina se o Atlético não tivesse contratado o Fábio Santos. Vende o Douglas agora, quem seria o lateral esquerdo do Atlético? Ia ter que acabar improvisando um cara. Lucas Cândido. Qualquer posição que você... improvisar. Qualquer posição que você se referir dentro do Atlético hoje, o Atlético tem um jogador reserva. Eu acho que Quem é ele? A dupla de zaga não. O Patrick. Lógico. Eu acho que a dupla de zaga, o Atlético tentou fazer esse planejamento. Ele estava com o Minas, zagueiro do Independente Del Valle, engatilhado, só que o Independente foi para a final da Copa Libertadores. Acabou indo para o River Plate, porque seria contratado pelo Atlético. Mas um zagueiro um pouco superestimado também, né? Sim, mas eu acho o Mina melhor do que o Ronaldo, do que o Ed Carlos, do que o Gabriel.
E num nível muito próximo de Eraso e Leonardo Silva. Aí não conseguiu. Então hoje fica devendo para essa posição. Mas o restante do elenco, o Atlético se planejou muito bem para esse ano. Ô, Ídolo, você acha que dá para questionar um planejamento bem feito se você esquecer a venda e o dinheiro que vai entrar? Porque o Douglas Santos, vejam bem, o Douglas Santos, antes da convocação e da medalha de ouro, era um bom lateral. Aí o cara vai para a Olimpíada, faz um trabalho muito bem feito, elogiado por todos. Eu não vi ninguém criticando o papel do Douglas Santos na seleção. E de quebra, o cara conquista o ouro. Né? É óbvio que tem uma valorização considerável. Aí o Atlético vai lá, vende, tinha a possibilidade de venda do Prato, propostas vieram, o Atlético, peraí que no Douglas Santos vai funfar. Aí o Douglas Santos recebe a proposta, o Atlético negocia, são valores, salvo engano, 200 e tantos % a mais do que pagou. Baita lucro, né? Sim. Mas dá para questionar ainda assim esse planejamento, se olharmos para os zagueiros do Atlético? Olha, ou seria um pessimismo à lá Eduardo Panzi? Eu acho que seria uma injustiça, na verdade. É claro que não existe elenco perfeito e talvez, mesmo um trabalho bem feito, você pode ponderar um ou outro ponto em que ele poderia ter sido ainda superior. Talvez seja essa relação aí entre zaga e montagem do elenco do Galo. Agora, em geral, criticar a montagem do elenco do Atlético esse ano, independentemente de resultado, pode não ganhar nada, mas já estou dizendo desde então, muito bem montado, em geral, muito bem feito. Eu não teria contratado o Aguirre no início do ano, mas ainda assim, embora teria, né, Edu? eu considere um erro... Não, na época eu falei que não. Mas não achei o trabalho. Mas ele te conquistou. Na época era o Muricy, então queria inclusive o Atlético. Mas enfim, não foi nem isso, né? A montagem do elenco foi muito boa. O caso do Douglas Santos e do Fábio Santos é um exemplo clássico disso. É muito difícil achar... E, na verdade, se a gente pegar num passado aí mais distante, a própria contratação do Douglas Santos também é um exemplo disso. Porque quase ninguém tem lateral esquerdo no Brasil. O Atlético achou um jogador que era desconhecido aqui no mercado interno, Douglas Santos. Quem voltou ontem, né? Méritos do Maluf, que é um Maluf. craque, né? Muito legal a volta dele, inclusive, todos os pontos de vista. Saiu do DM, hein? Além de competente. A tuitada do Daniel aí, muito legal. Muito foi a bacana. tuitada do Daniel Nepomuceno aí ontem, que eu acho que foi muito bacana. Eu acho muito legal esse reconhecimento. Alguém me mandou no Instagram, tem um clube que eu vou olhar aqui, que o massagista do clube foi homenageado num jogo em que o estádio estava lotado. Eu acho que tem que fazer com o Belmiro também, tal, mas essa figura aí, Eduardo Maluf, é um cara muito querido por todos. Todos, torcedores de Atlético, Cruzeiro, dirigentes, jornalistas, todo mundo muito feliz com essa situação. E essa homenagem do presidente, muito, muito legal. O fato de se chamar Eduardo ajuda muito. Não é por negócio de nome, não é o caso, não, porque o fato de chamar Maluf não ajuda. Né? Sobre o que eu estou falando aqui, olha o Bruno Vicentinho aí. Tem tuitada dele também aí. Ó, feliz com a notícia da volta do trabalho. Rivalidade à parte, seja muito bem-vindo de volta ao mundo da bola. Que bacana isso aí. Muito bacana. Malufão, tá todo mundo vibrando muito com a sua volta. É ou não é, Edmara? Muito. Já entra dando de sola também nesse negócio do planejamento aí. Foi só o Maluf voltar que o Galo vendeu o Douglas Santos. E aí é legal que só que o Maluf voltou, já tá bom pra gente falar pra ele o seguinte, porque o Maluf fala que nós da imprensa, aí o Maluf tá acompanhando, que a gente só fala que o planejamento foi bom quando tem título, quando dá título. E o que o Cadu falou é importante. Não, pode... mesmo quando você não tem o título, ninguém vai ter... não existe isso. O planejamento do Atlético foi bom do início ao fim. É o caso do Cleiton, por exemplo, que aí não é título exatamente, mas também, é resultado. Que é um resultado do Maluf também. É um preciosismo, assim, né, às avessas, é uma sacanagem você não considerar o Cleiton como um acerto, como um mérito do planejamento. Porque todo mundo queria. Porque até nesse momento está jogando mal, sendo que antes, qualquer um que você perguntasse, acharia um acerto trazer o Cleiton. Então, eu considero também como um acerto planejamento. Infelizmente, até agora não deu certo. O problema é o Cleiton. Mas é imprevisto. Só que eu vou pegar uma carona no que você está dizendo. Dimara vai falar mais, que você interrompeu ela pela terceira vez, senão quer que o colega fale. É porque eu esqueço que o programa está mais curto. Eu vou pegar um exemplo também de um jogador que não veio como... Eu tinha questionado, esse ano, muitos questionamentos, mas ele ganhou confiança, que é o Carlos César. Não é titular, tem suas limitações, Marcos Rocha é muito superior, etc. Mas ele vem ganhando confiança e você nota claramente que o futebol dele cresceu.
como é que você vai desprezar o Cleiton, por exemplo? Não tem jeito de desprezar, é muito jovem pra você já falar que não vai dar liga. Põe mais um tweet aqui, ô Dola, por gentileza. Vamos ver aqui a participação do Gabriel da Silva no @os donos da bola MG. Esse negócio de sair jogador no meio do campeonato é para desistir de ser campeão. Lembrem-se da saída do Maicon Suelga. Mas é aqui. diferente. Muito obrigado aí ao Gabriel da Silva. É diferente, né, Edmar? Nós falamos aqui no ano passado, quando da saída do Maicon Suelga, dentro dessa questão do planejamento, que o Atlético não tinha um jogador na substituição naquele momento. Tanto que aconteceu o que aconteceu com o Atlético. Hoje é diferente. Hoje você tem, na substituição do Douglas Santos, um lateral que, até mesmo quando você ainda estava com o Douglas Santos, já havia o questionamento de quem seria o titular. Então, a situação é completamente diferente. E dentro do que foi feito, do que foi planejado para o Atlético, a gente vê que as coisas foram acontecendo aos pouquinhos, né? Quando se recebe uma proposta para o Fred da França, não é isso que a gente quer. Por quê? O Prato está hoje lá de titular da seleção argentina. Vai ficar, é outro jogador que o investimento do Atlético pode valer muito para o próximo ano. E, gente, as pessoas têm que entender que significa muito mais que só essa temporada. Significa a continuidade desse trabalho de alto nível que o Atlético vem fazendo desde 2012. Porque a continuidade desse trabalho depende do financeiro do clube, da saúde financeira do clube. E o Atlético tem hoje jogadores de investimentos que vão fazer com que ele continue tendo esse dinheiro para continuar investindo. Dimara, ali no TP está escrito assim, chama o break! Então vou chamar break! Os donos da bola.